Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem aí com vocês? Bom dia, Bom dia. Tudo bem, Janaína? tudo bem, graças a Deus. Ótimo, um prazer tê-la aqui conosco, viu? Prazer é meu. Que bom, que bom. Pessoal que está online aí, queria saber se o áudio tá legal, se tá tudo bem para a gente poder continuar. Tudo certo. Só queria um pequeno retorno, tá bom? Pronto. Como o pessoal respondeu aí, acho que tá tudo bem. Vamos lá então. Vamos começar como de praxe, com uma mensagem. Depois vamos fazer uma prece para a gente realmente iniciar a nossa conversa, ok? A mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, e se chama Avancemos Além. E tem uma frase de Paulo, numa carta aos Hebreus, onde ele fala o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. E aí ele vai explicar. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que os exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes de Boa Nova nessa lastimada posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos das doutrinas do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, essa mensagem nos fala que nós devemos deixar os rudimentos que nós aprendemos há séculos atrás, com a vinda de Cristo, e que nós possamos realmente agir e praticar. Não basta a gente conhecer, ter a informação, mas sim se colocar
numa posição de aprendizado através dos nossos atos, para que nós possamos seguir em direção ao Mestre. Né? Que nós não sejamos apenas os alunos, que nós possamos também nos tornar mestres um dia. Então, após essa mensagem, vamos fazer uma prece. Quem quiser fechar os olhos, fiquem à vontade, somente por uma questão de concentração. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por este domingo maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente, psiquicamente, querendo nos melhorar, evoluir um pouco, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, que nós trazemos em nossa alma. Obrigado, Senhor, e que possamos fazer esse trabalho de hoje de uma forma leve, suave, simples, e que possamos aprender a tua doutrina de amor. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Hoje o tema é sobre a beneficência, certo? Em primeiro momento, era o nosso amigo Tiago estar aqui com a gente, mas ele ficou doente, está doente, mas graças a Deus está tudo bem. Então hoje fiquei incumbido, digamos assim, de fazer essa conversa com vocês. Então, a gente vai ter como base no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, o nome A Beneficência. E eu vou extrair aqui algumas frases para a gente poder desenvolver nossa ideia. E existe na Instrução dos Espíritos, pelo Espírito Adolfo, onde ele fala o seguinte: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. E no item 12, pelo Espírito de São Vicente de Paulo, ele confirma isso falando o seguinte: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, que tende em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Então, esses dois nossos amigos espirituais, eles nos dão, na verdade, a chave da verdadeira felicidade, que seria a beneficência. Mas não a beneficência que a gente muitas vezes entende como apenas o ato de dar a esmola, digamos, a material, mas principalmente a esmola, digamos, espiritual. Porque nós não podemos esquecer que a nossa essência, ela é espiritual. Obviamente, nosso corpo é um instrumento para que nosso espírito possa se desenvolver e deve ser cuidado. E deve ter cuidados mínimos. Mas a principal beneficência, a principal caridade, essa caridade espiritual. É claro que quando nós temos e vemos pessoas, criaturas, irmãos nossos que estão passando por necessidades físicas, fome, sede e frio, é óbvio que nós temos que tirar um pouco do que nós temos. Tirar um pouco, não só apenas do que sobra, não apenas do nosso supérfluo, mas aquilo mesmo
que nós temos, o mínimo que nós temos para ajudar os outros. Hoje, eles estão naquela posição. Talvez nós já estivemos ou poderemos estar futuramente em vidas futuras, ou quem sabe mesmo nesta vida. Quantos casos nós não sabemos de pessoas que eram bem, digamos, materialmente, e que depois perderam a fortuna, e que hoje estão miseráveis, e às vezes até morando nas ruas, sem ao menos uma cama para dormir, um teto para se proteger da chuva. Isso acontece. Então, eu lembro muito de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que perguntaram para ela por que que, ao invés, né, de dar as coisas, né, então, ao invés de dar o peixe, a gente não ensinava a pescar. E ela tem uma resposta que eu achei fantástica, simples, mas profunda, que ele fala que muitas pessoas não têm nem como segurar a vara. Imagine, né, você, são pessoas que realmente não têm condições nenhumas, físicas, materiais, em um primeiro momento, de ir atrás do seu próprio pão, do seu da sua própria dignidade, da sua família. Mas então é interessante que nós tenhamos essa concepção de que é necessário, sim, de darmos a essa pessoa uma mínima dignidade. Lembrando sempre que o ato, né, de dar somente por dar, talvez, dependendo do caso, não seja tão bem visto, digamos assim, não pese tanto para a nossa espiritualidade, se não for dado realmente com amor. Porque o ato de esmola, ele tende a ser muitas vezes midiático, né? Ele tende a ser muitas vezes, digamos assim, um ato orgulhoso, para que as pessoas vejam olha como eu sou bom, olha como o Gustavo, ele é um cara caridoso, olha como ele se importa com as pessoas, olha como ele é um cara de bom coração. Ou seja, muitas vezes é uma questão apenas de status social, você quer apenas se mostrar. Né? Jesus já nos falava que a nossa mão direita não saiba o que deu a nossa mão esquerda. Então, que a gente possa dar essa esmola material no sentido de querer se conectar com aquele que está recebendo. Porque, no final das contas, nós todos somos irmãos. Todos nós passamos pelas dificuldades, como eu falei, nessa, antes ou passaremos depois. Todos nós estamos aqui colaborando. Nós somos trabalhadores de Deus. Estamos juntos com Deus. Então, estamos colaborando. Então, quando se há essa conexão entre aquele que pede e aquele que dá, mas uma conexão espiritual, de um sentimento verdadeiro de amor, um sentimento verdadeiro de carinho. Então, essa realmente a esmola que digamos assim, que pesa mais para a nossa alma, para o nosso espírito, perante aquele principal julgador e o mais justo e o mais bondoso e o mais misericordioso, que é Deus. A gente tem que ver que nós somos um todo. Apesar de hoje, talvez nós estarmos divididos através dessas desigualdades sociais, através dessas diferenças financeiras, mas, de uma forma geral, nós estamos todos no mesmo barco. Disso
não tenho dúvidas. Tá bom? Então, repito, não é apenas o dar, é como dar, é como você se sente. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma história de que Deus colocou, quando dois amigos chegaram na parte espiritual, desculpa, e chegaram com duas sacolas. Em vida, Deus falou que as suas boas ações, né, iam ser revertidas em moedas nas sacolas. Então chegaram os dois com as sacolas, o rico com uma sacola muito cheia e o pobre com uma sacolinha tão pequena que dava para ver por transparência as moedinhas que lá estavam. E então foi colocado na balança os dois sacos e o saco, que não tinha quase moeda, pesou muito mais do que o saco que estava estava cheio de moedas. Então, o que aconteceu? O rico, ele realmente tinha dado bastante coisa, bastante esmolas, bastante materialismo. Porém, sem nenhum sentimento de caridade, sem nenhum sentimento de amor, sem nenhum sentimento de ajuda sincera. Já o pobre, que tinha pouquíssimo, deu o que tinha, mesmo ele às vezes passando necessidade. Mas o saco dele, apesar de ter poucas moedas, estava cheio de amor, cheio de vontade, cheio de carinho àqueles que ele ajudou e quis ajudar. Porque o pobre, ele se fala muitas vezes que não tem como ajudar, mas ele também tem. Na verdade, todos nós temos como ajudar de alguma forma. E agora eu não falo não apenas da forma material. Nós temos nossos talentos, nós temos nossos dons, nós temos nosso tempo. Então, a diferença é que quando a gente dá a matéria, a gente muitas vezes estamos dando algo que é provisório em nós. Mas quando nós damos nosso tempo, quando nós damos a nossa palavra, quando nós cultivamos a nossa paciência, quando nós cultivamos nossa indulgência, quando nós cultivamos nosso perdão, nós estamos dando àquele outro o que nós realmente somos, que não é provisório. Não é o que nós damos o que temos e doamos o que realmente detemos. Então, a beneficência, ela é, sobretudo, um caminho de evolução. Porque para doar o que nós detemos, é necessário que nós conquistemos. E nós não vamos conquistar sem uma luta diária, sem a existência das vicissitudes, das provas, das expiações. E aquele que está ali, aquele nosso irmão, ele é que é justamente um instrumento para que nós possamos melhorar, de desenvolver virtudes como tolerância, virtudes como paciência, indulgência, como perdão. Então, que a gente possa ter em mente que, independente da nossa questão material, o que nós possamos fazer de coração, o que nós possamos doar da gente, que a gente faça. O bem que não foi feito também por preguiça nossa, por desleixo nosso,
ele também é contabilizado, digamos assim, no julgamento, no nosso julgamento, quando adentrarmos a parte espiritual. Porque não basta, como a mensagem nos falou, que nós tenhamos conhecimento, não basta que nós sejamos estudiosos, essa doutrina, não basta que ela nos console, que ela nos conforme, tecnicamente falando, racionalmente falando, se no nosso coração nós não temos realmente a profundidade desses ensinamentos. É claro que, para que nós possamos entender e se aprofundar em algumas coisas, é necessário primeiro conhecimento. Mas esses conhecimentos já são os rudimentos que nós temos há muito tempo. Então, esses rudimentos, eles já não servem mais. Nós temos que lembrar que a quem muito é dado, a muito também é pedido. Então, a nossa principal função aqui na Terra é colaborar com Deus. A nossa principal função aqui na Terra é fazer com que nós e aquelas pessoas que estão ao nosso redor, no globo terrestre, que nós todos possamos conquistar o nosso desenvolvimento moral e intelectual. E que nós devemos ser tolerantes, pacientes uns com os outros. Ou seja, que nós devemos nos desenvolver. E nós não vamos nos desenvolver sozinhos. É necessário que o outro esteja ali com a gente. E uma das grandes provas, além da questão da riqueza ou da pobreza, é, digamos assim, a oportunidade que você tem de estar junto do outro nos momentos mais difíceis, de alimentar o outro nos momentos que ele mais precisa. E nós temos, nesse caso, uma equiparação entre ricos e pobres, porque a dor para todos são iguais. A dor iguala a gente. Independente de ser rico ou pobre, as nossas dores, elas são extremamente parecidas. E talvez nós que possamos ter um pouco mais de conhecimento, que a gente então possa acolher, consolar aquele que talvez não tenha esse conhecimento que a gente tem. Isso é uma espécie de caridade. A indulgência, o perdão das ofensas é uma caridade. A gente tem que esquecer de achar que caridade é apenas por uma questão material. Não, não é. É claro, repito, é importante, é necessário dar alimento a quem tem fome, roupa a quem tem frio, é óbvio, água a quem tem sede. Porém, se não houver uma mudança de postura espiritual, intelectual, moral, aquelas pessoas talvez que estejam hoje fazendo isso, elas podem passar a vida toda naquela mesma situação, ou dessa ou de outras. Então, quando a gente pede no Pai Nosso o pão nosso de cada dia, a gente fala do alimento físico, mas fala do alimento espiritual, que é, repito, sempre o mais importante. É uma questão bem interessante essa questão, porque às vezes nós podemos ver centros espíritas que têm assistência sociais incríveis, mas às vezes as pessoas que estão lá ficam as pessoas que estão recebendo, no caso, tá bom, pessoal? Às vezes ficam tão interessadas na questão material do pão que acabam esquecendo que o centro espírita também está ali para dar o alimento espiritual. Então, a gente tem que deixar claro para essas pessoas que o pão que está ali sendo oferecido, está sendo ofertado, é importante.
São pessoas muitas vezes muito pobres que estão ali. Mas que é necessário, sobretudo, crescermos em conhecimento, em intelectualidade, em moralidade. Que não apenas a doutrina espírita ela nos dá essa oportunidade, mas, com certeza, ela tem, digamos, alguns detalhes que fazem com que a gente veja a nossa vida de uma forma diferente. Sendo o principal essa questão da reencarnação e a lei de causa e efeito. Então, pessoal, a gente tem que saber dar. Não dar por apenas, digamos assim, de uma forma automática, mas dar realmente de coração. Seja esse pão material ou seja esse pão espiritual. Tem uma frase aqui de João, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele finaliza o seguinte: todos vós podeis dar. Em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário. Porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um ou outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios nesse mundo. Então, independente da sua questão material, independente de quanto você ganha, independente da sua posição social, nós sempre podemos dar. Seja questões, repito, materiais, mas principalmente espirituais. Um consolo, um acolhimento, uma palavra, um direcionamento. Eu tenho certeza que você que agora está me ouvindo sabe do que eu estou falando porque você já sentiu isso. Às vezes, uma frase, uma força, um direcionamento que lhe foi dado fez toda a diferença para você naquela hora. E aí, quando você vai juntando isso, vai juntando essas peças, você vai criando, digamos assim, um caminho próprio e vai crescendo espiritualmente. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu tinha para dar para vocês hoje. Já acabou o nosso tempo, passa muito rápido. Espero que tenha ajudado. Foi uma breve explicação. Daria para a gente falar aqui muito mais, mas quem sabe em outra oportunidade. Tá bom? Então, mais uma vez, queria agradecer pela presença de vocês e que nós possamos nos encontrar em outras reuniões, em outras conversas. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Janaína. Bom dia. Obrigado, tá bom? Obrigada. Tê-la aqui conosco. Certo? Obrigada, gratidão. Tchau. Tchau, tchau.